Vamos falar também brevemente de algumas DTMs articulares, tá? Principalmente a artralgia, que é uma dor articular, que é bastante comum, e os deslocamentos de disco, que é outras disfunções temporomandibulares muito presente na população, e a grande parcela desses deslocamentos de disco até não precisam de tratamento. Uma boa parcela também são subclínicos, a gente nem sabe que o paciente tem isso. Então vamos lá. São os achados mais comuns, tá? Mais prevalente as DTMs articulares, como clique, desvios de abertura, pequenas artralgias, mas muitas delas não precisam nem de tratamento, tá? Porém, o que leva o paciente a nos procurar é a dor ou a perda de função, a alteração de função. A dor, quando ela acontece, ela se origina nas estruturas, na periferia da articulação, não na articulação propriamente dita, tá? Porque a gente já sabe que o nosso disco articular ele não tem inervação, também é pobre em vascularização, então nossa dor ele está presente das estruturas de ligamentos periféricos ali, ou de outras estruturas da periferia da articulação temporomandibular, mas não do disco propriamente dito, tá? Então não há inervação nas superfícies articulares. Eu não tenho essa capacidade de sentir dor no disco articular. Tanto que tem paciente que perfura o disco e não tem nem dor. Fica subclínico isso, descobre às vezes no acaso, em alguma consulta, algum exame de ressonância magnética. E a disfunção está sempre diretamente relacionada ao movimento mandibular. Eu posso ter estalidos, estalos, crepitações, e até uma sensação de agarramento. O paciente relata que às vezes não consegue abrir bem a boca ou tem dificuldade de uma primeira abertura de boca matinal. Os deslocamentos de disco, pessoal. Eu tenho uma sequência normalmente desses deslocamentos de disco. Eles não é, a não ser que por algum acidente, algum macrotrauma, isso não acontece do dia para a noite, tá? Esse deslocamento de disco é uma relação errônea entre côndilo de disco e articulação temporomandibular. A etiologia não é bem conhecida, a gente tem algumas hipóteses e muito provavelmente é a junção dessas hipóteses que leva a um disco deslocar. Entre elas, eu vou ter um ângulo maior da eminência articular, uma alteração do formato do polo posterior do meu disco, um afrouxamento ou rompimento do ligamento discal que prende o disco ao côndilo, e até alguns autores atribuíam um excesso de contração do pítrico lateral superior. Mas essa teoria do próprio músculo tracionar esse disco para frente e fazer deslocar não é tão aceita hoje. E também tem, dentro dessa etiologia, a alteração do líquido sinovial, que lubrifica a nossa articulação. Então, o que a gente tem hoje mesmo assim? O que se acredita? Que esse deslocamento é elevado. Normalmente, eu tenho um ângulo maior dessa articulação. Normalmente, pacientes com esse ângulo mais abrupto, a incidência é maior desses deslocamentos, tá? Eu tenho uma alteração desse polo posterior, ele fica mais afilado. Esse ligamento, ou ele é hipermóvel, permitindo que esse disco se desloque para frente, ou ele é rompido ou alterado pelo excesso de carga, tá? E a alteração do líquido sinovial. Então, é o que eu falo para vocês, alteração da morfologia, aquele polo posterior que deveria ser mais robusto, como ele vai deslocando aos pouquinhos, o côndilo vai pressionando ele, vai afilando. A alteração dos ligamentos que prendem o disco ao côndilo, a alteração do líquido sinovial e uma hiperatividade muscular do pítrico lateral superior, tá? Essa última parte hoje já não está mais tão evidente na literatura, não é tão apoiada mais. Mas ainda existe parâmetros para a gente ainda atrelar ela a esse deslocamento de disco. Normalmente esse deslocamento de disco ele não é abrupto, como eu falei, ele é aos poucos, tá? Normalmente, quando o disco começa a deslocar para a região anterior, o paciente não tem sinal e sintoma algum. Se tiver algum sintoma, vai ser uma dor muito leve,
quando tiver um excesso de carga. Por isso, muitas vezes é subclínico. O paciente não procura a gente. O disco está deslocando. Deixa eu mostrar aqui a fotografia. Ó, o disco ele não está mais com a sua porção intermediária aqui, ó, deveria estar aqui, né? Ele já está com a porção posterior contra o côndilo. Aqui eu já tenho um deslocamento do disco para a região anterior. Não está totalmente deslocado, mas normalmente a situação é subclínica. O paciente não sente dor, se sentir dor é uma dor leve, no momento de muita função, então ele não nos procura. Através de macrotraumas ou microtraumas, eu posso agravar isso, tá? Dentro daqueles outros fatores, até que o disco se desloca totalmente para a região anterior. Então agora eu tenho um côndilo e meu disco está totalmente para a região anterior do côndilo. Ele não está mais sobre o côndilo. Então agora eu tenho um deslocamento de disco. Entretanto, pessoal, no momento de translação do côndilo, eu tenho uma recaptura do disco. O paciente abre a boca e na hora do fechamento pela pressão intracapsular, o disco volta a deslocar. Então aqui, ó, um deslocamento de disco com redução. Nessa redução do disco, eu posso ter um clique, que é quando o paciente está abrindo a boca, tem aquele pequeno estalido. No momento que fecha a boca e esse disco desloca para a região anterior, eu posso ter um segundo estalido, que é chamado de estalo recíproco. Não é tão frequente, tá? Mas esse primeiro estalo, o de captura do disco, é bastante audível até. O paciente também tem sensação de travamento de abertura de boca. O diagnóstico disso é clínico, pessoal. Quem tiver esse estalido na abertura de boca, pode fazer o seguinte, ó. Abrir a boca, fechar em protrusão e abrir novamente em protrusão, ó. Se o estalo sumir nesse movimento, que é meio bizarro até fazer, né? Foi filmado ainda, né? Então aí para até a cara tapa. Se o estalido sumir nesse movimento que o paciente faz, o diagnóstico para deslocamento de disco com redução está fechado. Não precisa de um exame de imagem para fazer isso, tá? Não precisa de um exame mais caro. Simplesmente a manobra de fechamento e abertura em protrusão, se o estalo some, o diagnóstico é dado. Caso o estalo suma, é fechado o diagnóstico. Aqui é a ressonância, né? Se quiser ver a imagem disso. Esse dedão aqui que vocês estão vendo aqui é o côndilo, tá? E aqui é o disco, essa mancha preta. Quando o paciente está com a boca fechada, o disco está deslocado para a região anterior. Na hora que o paciente abre a boca, o disco é capturado. Então aqui eu tenho um deslocamento de disco com redução. Boa parte das pessoas, um terço da população tem algum nível de estalido. Quando que eu tenho que tratar isso? Quando é necessário tratar? Quando o estalido ele é para o paciente um problema social. Eu tenho amigos que quando vão mastigar ali no almoço, parece estar quebrando a mandíbula, tá? Tão alto que é esse barulho. Ou quando tem uma artralgia, dor associada. Aí eu preciso entrar com tratamentos. O tratamento ele pode ser normalmente do mais simples para o mais complexo. Para disfunções, novamente, eu sempre tento o mais brando, com menos efeitos colaterais e vou caminhando. Então, quando o ruído é desconfortável ao paciente, eu tenho alguns pacientes que o ruído incomoda realmente, tá? Ou dor. Uma artralgia, uma dor articulada associada a esse deslocamento de disco com redução. O sem redução, pessoal. Agora, quando o paciente abre a boca, o disco não é mais recapturado. Lembra que eu falei antes que o paciente ele rotaciona, transladava e recapturava. Aqui é com redução. O sem redução agudo, o paciente tinha antes o estalido e agora ele não consegue mais transladar. O disco começou a ser um obstáculo mecânico. Nesse caso, o paciente relata uma dificuldade de abertura de boca, porque o disco não permite mais
a translação do côndilo. Então o relato do paciente normalmente é o seguinte: doutor, eu tinha um estalo em abertura, o estalo agora sumiu, porque o côndilo não consegue mais recapitular o disco, porém, agora eu sinto dor, uma dor maior que eu sentia antes, ou às vezes antes nem sentia dor, tá? E minha abertura de boca ficou limitada. Limitada ali entre 25 e 35 milímetros. Isso a gente chama de deslocamento de disco sem redução agudo, ou closed lock. Gaguejei agora. Normalmente são quadros agudos, tá? Acompanha a dor e o paciente tem uma limitação de abertura agora. Ele não consegue abrir sua boca como abria antes. Então, nesse caso, ó, o disco virou um obstáculo mecânico para a abertura de boca. Ele não consegue mais recapturar o disco. Isso gera normalmente dor e limitação de abertura de boca.